E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, nos reunimos celebrando a Epifania do Senhor. Momento oportuno para que possamos meditar sobre as manifestações de Deus na história da humanidade. E é claro, de modo todo especial, esta manifestação extraordinária nesta pequena cidade chamada Belém, quando nasceu o menino Jesus. Já que Jesus é Deus presente em nosso meio e também a grande manifestação do amor de Deus Pai para com toda a humanidade. Contudo, já no Antigo Testamento, sabemos que Deus foi se manifestando para tantos homens e mulheres. Deus foi envolvendo tantos homens e mulheres na sua graça, no seu amor, e tantos se tornaram canais, instrumentos, por meio dos quais Deus se manifestou para toda aquela comunidade, pensando o povo de Israel de modo especial, e para outros povos também. É isso que nós acompanhamos na primeira leitura do profeta Isaías. Nós sabemos que é uma passagem 600, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Esta imagem, portanto, o profeta, uma pessoa como nós, que nasceu numa família, cresceu numa família, foi criancinha, mas que foi envolvido pelo chamado de Deus, foi envolvido pela luz do amor de Deus também, e tornou-se instrumento, canal do amor de Deus para com aquele povo também. E é por meio de Isaías que vem esse Deus falar para todo o povo que estava naquela cidade de Jerusalém. Qual que é a imagem? Este profeta está chamando o povo para que o povo desperte, para que o povo acorde, para que o povo possa levantar. Por quê? Porque está presente a glória de Deus sobre Jerusalém. A luz do Senhor está sobre Jerusalém. E a imagem é essa. O povo se encontra, parece indiferente, parece insensível, não percebendo a glória, a luz de Deus que está ali. Em contrapartida, povos distantes já estão percebendo esta luz, esta presença da glória de Deus. Esta é a imagem que a leitura passa. Povos estão vindo de longe e reconhecendo verdadeiramente Deus presente ali. Tanto que estão trazendo presentes, ouro, incenso e mirra. Esta é a imagem que a leitura traz para nós. Interessante que quando aconteceu verdadeiramente a grande manifestação de Deus, bom, aí nós podemos dizer que não foi em Jerusalém. Aí foi numa pequena cidade perto de Jerusalém. Foi em Belém. Contudo, a história parece que se repete. Porque o povo de Jerusalém não estava percebendo aquilo que estava acontecendo ali perto, em Belém da Judéia, numa pequena cidadezinha. Não estava percebendo a grandeza do amor de Deus se manifestando. E nós temos esta compreensão que Deus se manifestou de uma maneira muito simples mesmo, mas também grandiosa. Aí nós temos essa imagem, povos distantes, representados pelos magos do Oriente, perceberam sinais desta manifestação gloriosa de Deus, desta manifestação extraordinária, a maior manifestação de Deus na história. Deus se fez homem, Deus veio habitar entre nós. Então nós temos esses chamados reis, os magos do Oriente, chamados assim, que fizeram um caminho muito longo, trazendo presentes, aquilo que já a leitura dizia também, ouro, incenso e mirra, para poder prestar homenagem ao Rei dos Reis, aquele
aquele que é o Senhor dos senhores. Então nós temos, de fato, essa graça que envolve estes magos do Oriente. E depois, outra imagem que chama a atenção é que quando eles comunicaram aquilo que estava acontecendo ali para Herodes, qual que é a mensagem que Mateus no Evangelho traz? Herodes ficou perturbado, mas não só ele, toda a cidade de Jerusalém foi tomada por essa perturbação. Então, não foi a alegria que tomou conta. Aí nós conhecemos a história. Sabemos que toda essa preocupação de Herodes em querer saber onde nasceria o rei dos judeus, como que aconteceria, era uma intenção movida pela maldade, querendo destruir aquele que acabara de nascer. Mas aí nós temos Deus agindo com o poder do seu braço, Deus agindo com a força do seu amor, agindo nas pessoas dos magos também. E esta é a mensagem que o evangelista traz, que os magos encontraram de fato o recém-nascido, prestaram a devida homenagem, ali ofereceram sim ouro, porque reconheciam verdadeiramente naquele menino o rei, porque ouro é realeza, incenso a divindade, tendo essa consciência que ali era obra do alto, era de Deus, aquela criança era obra de Deus Pai. Então o incenso representa essa divindade de Jesus. E depois, também os magos já profetizam o que vai acontecer com Jesus depois no alto do Calvário. Aqui, bom, a cruz está de costas para vocês, né? Mas sabe que é uma cruz que está ali, mas tem a grande cruz também lá. Porque a mirra é aquele perfume que acompanhou depois o sepultamento de Jesus, o corpo de Jesus. Então já é uma ligação da encarnação com aquilo que vai acontecer depois, paixão, morte do Senhor Jesus também. Mas os magos, portanto, receberam esta graça de Deus e acolheram esta grande graça de Deus. Então a maior manifestação do amor de Deus Pai por nós foi enviar o seu Filho a este mundo. Então o nascimento para nós é manifestação deste amor. Mas depois toda a vida de Jesus é manifestação do amor de Deus. A morte, a paixão, o sofrimento é manifestação. E é claro, a vitória da vida sobre a morte. E depois que Jesus, ele se manifestou desta forma toda extraordinária, ele continuou se manifestando na vida de tantos homens e mulheres. Aí nós temos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios. E Paulo está dizendo para aquela comunidade: se vocês soubessem da graça com a qual Deus me envolveu. Aí Paulo vai falando como que Deus se manifestou na vida dele, mas sobretudo em vista da salvação dos pagãos, da salvação de todos aqueles que não eram contemplados dentro da caminhada do povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha aquele pensamento, parece que Deus era só para eles, né? E de repente, Paulo, ele tem esta inspiração que vem de Deus, e esta epifania, podemos dizer epifania, manifestação de Deus na vida de Paulo, iluminou a mente dele, abriu o coração dele, fez com que ele compreendesse profundamente que a salvação, ela veio para todos. Por isso, esta frase, os pagãos também são admitidos na mesma herança, são membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa
em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esta compreensão de Paulo é fruto da epifania, é fruto da manifestação de Deus na vida dele. Aí podemos dizer também que tanto o profeta Isaías como Paulo, como os magos, se tornaram canais, instrumentos. Por quê? Por meio destes, Deus também foi se manifestando para tantas e tantas outras pessoas. Então esta talvez seja também a mensagem importante para nós hoje. Porque Deus continua se manifestando na nossa vida pessoal, na nossa história pessoal. Deus continua se manifestando na nossa vida familiar, comunidade, no mundo em que vivemos. Aí nós, claro, sabemos que ainda muitas sombras estão sobre nós. Ainda nós temos sinais de trevas, porque quanta dor, quanto sofrimento, quantas guerras que ainda acontecem por aí, ceifando a vida de tantas e tantas pessoas, né? Quantas famílias desestruturadas, quanta falta de respeito, de amor ao próximo, que nós percebemos muitas vezes na nossa caminhada no dia a dia, mas dentro de nós também, quantas vezes o egoísmo toma conta de nós, sentimentos mesquinhos tomam conta de nós também. Então é como se as trevas ficassem ali querendo ofuscar. Como voltar a nossa mente, como voltar o nosso coração, voltar a nossa vida para esta luz que é Jesus. Deixar com que esta luz que é Jesus possa dissipar cada vez mais as trevas que ainda perduram no mundo em que vivemos. Aí de repente Deus olha para cada um de nós e diz: olha, eu quero também que você seja um canal, um instrumento, por meio do qual esta minha luz, que é Jesus, que é o meu filho, pensando Deus Pai falando, viu? Que é o meu filho, possa chegar em tantas outras realidades, que esta luz que é Jesus possa dissipar também as trevas que ainda perduram no mundo em que vivemos. Quando uma pessoa se abre à luz que é Jesus, quando acolhe esta graça especial de Deus, ela vai automaticamente contagiando outras pessoas também. Então esta graça nós podemos pedir na celebração de hoje. Senhor, que a exemplo dos magos, possamos perceber os sinais visíveis da vossa presença em nossa vida. Que possamos deixar com que nossa vida seja guiada pela luz que vem de vós. Que possamos também, a exemplo dos magos, prestar com a nossa vida a devida homenagem. Oferecer, de repente não ouro, não incenso, nem mirra, mas oferecer o nosso coração, oferecer a nossa vida, oferecer até a nossa energia, a nossa disposição em prestar homenagem. E de que maneira que nós podemos prestar homenagem a Jesus? Se colocando a serviço, sobretudo, daqueles que mais precisam. Já que o próprio Jesus, em Mateus, lá no finalzinho do Evangelho, disse com muita clareza: tudo aquilo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que estáis fazendo. Então, por isso, queridos irmãos e irmãs, que nesta festa da Epifania do Senhor, pedimos a graça para que o nosso ser acolha mais profundamente esta presença do Senhor em nossa caminhada. E Deus faça de nós também canais, instrumentos, por meio dos quais esta graça vá contagiando o mundo em que vivemos. Se nós queremos um ano de mais paz, mais amor, de mais harmonia, onde as pessoas aprendam a se respeitar mais, aprendam a se amar de verdade, né? Aí nós temos que fazer a nossa parte. Então Deus conta com cada um de nós. Se de repente a sua família
não vai tão bem como você gostaria, a pergunta é essa: Senhor, como posso eu ser na minha casa esta presença do vosso amor, que vai transformando o ambiente? Se você, de repente, ainda tem aquele ambiente de trabalho que você sente um tanto pesado, que tem sombras ali, ofuscando, a pergunta sempre é essa: Senhor, como ser neste ambiente de trabalho esta presença do teu amor, que também vai fazendo a diferença? Aí nós vamos trocar a reclamação, a lamentação, por essa atitude orante, pedindo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa graça, um instrumento do vosso amor. E se nós percebemos também o mundo aí gritando por um cuidado maior, pensando agora até a terra, o meio ambiente, gritando por um cuidado maior, aí nós também temos que perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para cuidar melhor desta casa comum, que é o meio ambiente? Como o Senhor favorecer para que haja, de fato, uma restauração, né, deste meio ambiente que está aí sofrendo um perigo muito grande, questão climática que nós estamos sofrendo tanto, aí inundações, enchentes, secas, este ano que passou, quantas queimadas, né? Não só no Brasil, mundo afora. Então nós sabemos tantos sinais que mostram que precisamos nos abrir mais à graça de Deus. São sinais negativos, não são sinais do amor de Deus, são sinais dos pecados nossos, humanos, da ganância, enfim, de tantos comportamentos inadequados. Por isso, em meio a tantos sinais negativos, a pergunta central: Senhor, como ser também epifania, manifestação do vosso amor neste mundo no qual estamos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.